amados irmãos. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero convidar os meus irmãos a abrir sua Bíblia, aleluia, no texto da Palavra de Deus, que se encontra em Lucas, louvado seja o Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, aleluias. Lucas, capítulo de número 5. Meus amados irmãos, enquanto você procura, eu quero aqui exclamar, falar para os irmãos e pedir perdão aos irmãos pela minha ausência em esses cultos que eu não pude vir. O Senhor sabe todas as coisas, aleluia. Mas o Senhor está providenciando, estará abençoando a rede, e fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixe, e rompia-lhe a rede, e fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que o fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, obrigado por esta palavra que nos concede. Fala conosco, meu Senhor da glória, e nos ajuda a crer e confiar, Senhor, na tua providência, Pai, no nome santo de Jesus. Amém, meus amados irmãos. Eu quero ser breve, eu quero apenas destacar uma coisa, amados, nesses versículos que a gente acabamos de ler. Aleluia. É que por mais que eu e você trabalhe, temos projeto, temos sonho, temos tanta coisa a fazer, aleluia, nada do que a gente espera pode acontecer, aleluia, de maneira favorável, se o Senhor Jesus não decretar a vitória, a bênção. Podemos trabalhar, podemos esforçar, podemos fazer qualquer coisa, mas se Deus não estiver, se Jesus não estiver operando, se o Espírito Santo não estiver operando, se algo da parte de Deus não está junto, amados irmãos, é muito difícil a gente ter a vitória. A Bíblia nos conta que esses homens passaram a noite inteira pescando, aleluia, e não pegaram nada. Pedro falou para Jesus: Senhor, nós passamos a noite inteira trabalhando, somos experientes, sabemos, aleluia, aonde lançar as redes, temos experiência na pescaria, louvado seja Deus. Mas ainda bem, irmãos, que esses homens foram pescar, porque se eles não tivessem ido pescar, eles poderiam ter dito, quando eles foram abençoados com a grande pesca, muitos peixes, eles poderiam ter dito: se encheu as redes, porque nós não fomos pescar noite passada. Então era certo que a gente ia pegar muito peixe. Mas como eles foram pescar e não pegaram nada, e quando Jesus disse para ele: parem o barco aqui, lancem as redes, e eles lançaram, depois de ter passado a noite inteira pescando, aleluia, e quando eles lançaram a rede, que pegaram muitos peixes, então o milagre de Deus foi poderoso, aleluia, foi poderoso, porque não tinha o que dizer. A gente passou a noite inteira pescando e não pegamos nada. E esse homem manda a gente lançar a rede aqui, a gente lançou e já enchemos as redes, o barco está a tempo de naufragar de tanto peixe, aleluia. Pois eu quero aqui profetizar em nome de Jesus na minha e na tua vida, aleluia. As redes que você tem lançado segundo a palavra de Jesus, segundo a vontade
do Senhor Jesus, nós vamos lançar as redes. Lançar a rede significa colocar nossa fé em ação, aleluia, clamar a Deus, esperar no Senhor. E quando a gente lançar essas redes, espiritualmente falando, problemas, circunstância, qualquer coisa que estamos vivendo, aleluia, nós vamos lançar a rede da fé, para o que o Senhor venha operar, e venha fazer milagre, e venha trazer resposta, socorro para a nossa vida. Então nós vamos obter a vitória no nome santo do Senhor Jesus. Mas vamos crer na palavra do Senhor, aleluia, vamos crer na palavra de Deus e esperar no Senhor, que quando nós lançamos a nossa rede, a nossa fé, com a nossa fé no Senhor Jesus, vai vir a vitória, aleluia. As redes vão se encher, aleluia, na tua casa, na tua vida, na tua família. Creia no milagre e na prosperidade do Senhor, na minha e na tua vida, no nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. As palmas é para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Gostaria de dar oportunidade também ao diácono Manassés, amém, para fazer aquilo que o Senhor tocar no seu coração. E logo após o pastor Marco já prepara aí uma saudação, amém, para trazer para a igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Também saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus, irmãos, aleluia, por estar aqui na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, para honrar e glorificar o nosso Deus, porque só o nosso Deus, Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Glória seja dada ao Aleluia, andelabrasúbria, eu tenho esse Deus comigo, aleluia. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Ele disse para aquele homem: levanta-te, aleluia, levanta-te e anda, aleluia. E aquele homem saiu atrás, correndo, pulando. E as pessoas que viam, aleluia, diziam, aleluia, indagando: não é esse o homem, aleluia, que desde os ventres da sua mãe, ele vivia pedindo esmola, aleluia. E uns diziam: é sim, o outro dizia: é esse mesmo, aleluia. Tenha fé, acredite nesse Deus, acredite nesse Jesus que você serve, aleluia, e nunca se desvie desse caminho, porque só o nosso Deus Ele tem para nos dar, aleluia. Glória seja dada ao nome do nosso Deus para todos sempre, aleluia. Se você vive com esse Deus, para nós, qual é a bênção que você quer na sua vida nessa noite? Aleluia. O que tem pedido ao Senhor, o que tem clamado a Deus constantemente na tua vida e nas nossas vidas, Deus aqui está, irmãos, simplesmente para nos abençoar, para mostrar que Ele é um Deus poderoso, que Ele age ainda, não só naquele momento, não só neste momento aqui, na vida desse cego, mas Deus quer nessa noite abrir de uma forma poderosa os nossos olhos espirituais. Aleluia. Deus quer abrir os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar a grandeza, o poder, a magnitude do nosso Deus. Deus não é pequeno, Deus não é tão simples ao ponto de nós olharmos para dizer que não tem mais jeito. Tem sim. Sinta-se a presença do Senhor, se sinta convidado a estar nessa noite louvando e adorando o Senhor. Simplesmente nós estamos aqui para poder recebermos a bênção, o refrigério, a força, a perseverança, a garra, a paz do Senhor em nossa vida. Você que veio de uma forma triste nessa noite, que nessa noite você possa ser agraciado com a alegria de Jesus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, que possamos saudar o Senhor com as palmas em nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. Deus está falando, aleluia. Louva. Pastor Jesus, amados irmãos. Estou esperando meu milagre. Eu sei que vai chegar. O Deus
Deus que eu creio não falhará. Por isso não paro de lutar. Estou atravessando um deserto, mas vou passar cantando. Estou certo que o meu milagre vai chegar. Andar com Deus é dizer todo dia: vai acontecer um milagre novo em minha vida. Andar com Deus é dizer todo dia: vai acontecer um milagre novo em minha vida. Estou esperando meu milagre. Eu sei que vai chegar. O Deus que eu creio não falhará. Por isso não paro de lutar. Estou atravessando um deserto, mas vou passar cantando. Estou certo que o meu milagre vai chegar. Andar com Deus é dizer todo dia: vai acontecer um milagre novo em minha vida. Andar com Deus é dizer todo dia: vai acontecer um milagre novo em minha vida. Na minha casa, na minha família, o meu milagre vai acontecer. Na minha casa, na minha família, o meu milagre vai acontecer. Andar com Deus é dizer todo dia: vai acontecer um milagre novo em minha vida. Andar com Deus é dizer todo dia: vai acontecer um milagre novo em minha vida. Em minha vida. É para ti, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Diácono Silvio já louvando o hino, logo após o grupo de louvor. Amém? Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a santa paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar, vamos continuar nesse espírito de oração em nome de Jesus Cristo, elevar nossos pensamentos aos céus. Fala com Deus aí no seu coração. Vamos louvar em nome de Jesus Cristo. Glória, 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 glória a Deus. Em nome de Jesus. Jesus Cristo, glória a Deus. Sei o que Ele em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que eu devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele
me deu, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. A certeza de morar no céu um dia. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Aleluia. Eu só quero adorar. Moisés, estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Aleluia, glória a Deus. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Não se desespere, confia, mas espera em Deus, Ele vai agir. Não te preocupas, Deus está contigo, sonda o teu coração, Deus não te esquece, não. Deus vai mudar a tua vida, Vai mudar a tua vida, vai curar tuas feridas, vai curar tuas feridas. sua angústia terá fim e você vai prosseguir. Sai da caverna, pode sair. Deus não vai te desamparar, a mão de Deus é sobre ti. você não pode parar. Sai da caverna, pode sair. Deus não vai te desamparar, a mão de Deus é sobre ti. Você não pode parar. Sai da caverna, Não precisas ter medo, ninguém vai te tocar. Deus não vai te abandonar. Não fique triste, a vitória está bem perto. Mesmo em meio ao deserto, a fonte vai estar lá. Deus vai mudar a sua vida, vai mudar a sua vida, vai curar tuas feridas, vai curar tuas feridas, sua angústia terá fim e você vai prosseguir. Sai da caverna, pode sair. Deus não vai te desamparar, a mão de Deus é sobre ti. Você não pode parar. Sai da caverna, pode sair. Deus não vai te desamparar, a mão de Deus é sobre ti. Você não pode parar. Você não pode parar. Glória a Deus, nós agradecemos a nossa oportunidade, amém? Que navega sobre o mar e Jesus Cristo é o capitão. Eu tenho um barco que navega sobre o mar e Jesus Cristo é o capitão. O grupo
Grupo de varões, Leão de Judá, saúda a igreja com a paz do Senhor. Quando penso na antiga Galileia, que um dia na história apareceu, eu me lembro de um homem muito simples, que há muito tempo ali também viveu. Nos mercados e templos das cidades, pelas filas de homens ricos e plebeus, ele andava ensinando e pregando, era conhecido como Galileu. Esse homem tinha seus olhos serenos, sua voz tocava muitos corações, suas mãos curavam os pobres enfermos e expulsavam as terríveis legiões. Esse homem ressuscitava os mortos, maravilhas ele fez e ainda faz. Na Galileia era um homem peregrino, este ser divino é o príncipe da paz. Hoje em dia nós temos a alegria de vivermos na dispensação da fé deste homem que viveu na Galileia e se chamou Jesus de Nazaré. Na Judeia iniciou seu ministério, espalhando a semente do perdão para derramar o evangelho da sua maravilhosa salvação. Nova igreja, Galileu, eu vejo de Galileu levando a cruz para salvar sofridos como eu, e dissipar a escuridão com a sua luz. Galileu, pelo golpe abriu os braços seus, com seu sangue derramado no madeiro. Ele é o poder, nele temos paz com Deus. Galileu, eu vejo o brilho de Galileu levando a cruz para salvar sofridos pecadores como eu, e dissipar a escuridão com a sua luz. Galileu, pelo golpe abriu os braços seus, com seu sangue derramado no madeiro. Ele é o cordeiro, nele temos paz com Deus. Galileu, Galileu, ele é o cordeiro, nele temos paz com Deus. Galileu, Galileu, ele é o cordeiro, nele temos paz com Deus. Aleluia. Glória a Deus. O grupo de varões, Leão de Judá, agradece a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Toda a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos orar pelas ofertas, dízimos, essa noite, glória a Deus. Convido a igreja a orar junto comigo, amém? Glória a Deus.
Maravilhoso Deus e Pai Celestial, em nome de seu Filho amado Jesus, Senhor, queremos agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estar na tua casa, na casa do Senhor, para adorar, para louvar. Meu Deus, pedimos, Pai, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, cada ofertante, Pai, cada um que trouxe a sua oferta, que vai contribuir, Senhor, na obra, que o Senhor venha abençoar, fazer prosperar, Senhor. Meu Deus, venha derramar uma bênção sobre cada um nesta noite, Pai, cada um de nós, Senhor, porque nós somos carentes, Pai. Abençoa a tua obra, Senhor, em nome de Jesus, assim eu oro e já agradeço. Amém, Senhor. O cântico de júbilo saúda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Agradece a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos receber agora uma palavra diretamente do céu com o evangelista Carlos Antônio, aleluia. E até aqui agradeço a minha rica oportunidade e as palmas exaltam o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Saúde a todos com o Pai do Senhor, amém, irmãos? Amém, igreja? Oh, glória, porque as glórias para Jesus. O homem é só vaso, se der lugar, amém? Aleluia. Glórias a Deus. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Malaquias. Malaquias é o último livro do Velho Testamento, vizinho Mateus. Aleluia. Nós vamos aprender um pouco com Jesus. Aleluia. Malaquias capítulo 3, versículo 6 em diante. Aleluia. Pode procurar com calma. Amém. Aleluia. Nesta noite. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Bastas que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. E se a noite escura está, suas mãos me guiarão. Bastas que me toque, Senhor. Deixa o Senhor tocar em ti nessa noite, amém, igreja? Aleluia, deixa Ele continuar a tocar. Malaquias capítulo 3, versículo 6 em diante. Vamos encontrar de glória a Deus. Bendito é o Senhor. Diz a palavra. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornais-vos para mim
e eu vos tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoado, porque me roubas a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não vos derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenhas a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consumas o fruto da terra, e a vinde do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, abre nosso coração, a nossa mente, Pai, e deixa, meu Pai, nos ajuda a penetrar a Tua palavra em nosso coração, e que as palmas engrandeçam ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. Irmãos, Deus é maravilhoso. Deus dá tudo quanto o homem pedir. Nessa noite, eu quero titular essa palavra: bênção de ser um dizimista fiel. Aleluia, bênção de ser um dizimista fiel. Aleluia, porque, irmão, a fidelidade de Deus para conosco, ela é tremenda. Ela é maravilhosa, ela é grandiosa. Aleluia. Nós vemos aqui o próprio Deus falando que Ele vai nos abençoar, que Ele está pronto para derramar bênção sem medida na nossa vida. Ser dizimista, irmão, é uma coisa importante na vida do homem e da mulher de Deus. Ser dizimista, irmão, nós estamos devolvendo o que é do Senhor. Aleluia. Ser dizimista é ser fiel àquele que nos dá. Aleluia. O vestir, a alimentação, a moradia, Ele nos dá tudo. E ser dizimista fiel é agradável aos olhos do Senhor. Irmão, então se eu não for dizimista, Deus não me ama? Ama. Com certeza Ele ama. Aleluia. Porque o amor de Deus é grande, é tremendo. Aleluia. É incondicional. Aleluia. Mas se nós somos dizimistas fiel ao Senhor, as bênçãos vão vir na minha vida e na tua vida. Aleluia. Existe a diferença, irmão, daquele que é fiel e do que não é fiel ao Senhor. Aleluia. Dizimar, devolver. Aleluia. Todos os dias de nossas vidas nós temos desafios, lutas, dificuldades, problemas. Mas também todo momento da nossa vida o Senhor está do nosso lado para nos socorrer, para nos salvar. Aleluia. Para nos ajudar. Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, irmão, você vê, se você parar e olhar a diferença do homem que é dizimista para o homem que é ofertante. Quando nós estamos devolvendo o que é do Senhor, irmão, é diferente. Ah, irmão, eu não vou dar oferta porque eu já dou o dízimo. Eu já não vou dar o dízimo porque eu dou oferta, é errado. A oferta nós estamos devolvendo o que é do Senhor. O dízimo, estamos devolvendo. Quando nós estamos dando oferta, nós estamos tendo aquilo que é nosso para dar ao Senhor. Aleluia, nós estamos dando uma oferta alçada ao Senhor. Dízimo é totalmente diferente de oferta, irmão. Quando vamos realmente devolver o que é do Senhor, o Senhor se agrada.
Ah, irmão, mas Deus não precisa, aleluia, do nosso dinheiro. Deus não precisa, mas a obra do Senhor precisa. A ação social da igreja precisa. Glorificado é o Senhor Jesus Cristo. Existem muitas coisas que têm sido feitas na igreja, através do dízimo da igreja, através do nosso dízimo. Glorificado é o Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Dentro do seu coração, não responda para mim não, você é fiel dizimista ou você é só dizimista? Porque, irmão, ser fiel dizimista, aleluia, é dar o dízimo de tudo que o Senhor traz da tua vida, aleluia. Você lembra de Safira e Ananias, aleluia, que eles venderam a herdade, como diz a palavra do Senhor, e combinaram para dizer tal valor quando chegasse aos pés de Pedro? Aleluia. Não podemos nem devemos, aleluia, enganar o Espírito Santo de Deus, porque nós estamos enganando a nós mesmos, aleluia. Quando ela chegou e entregou aquela herdade, o valor nos pés de Pedro, Pedro diz: por que mentiste ao Espírito Santo, aleluia? Então, irmão, quando nós não devolvemos o que é do Senhor, aleluia, vai aumentando a nossa conta no céu, aleluia. Irmão, que palavra chata, não, irmão. É uma palavra de salvação, aleluia. Quer dizer, irmão, só vou ser salvo se eu der o dízimo? Não é questão de ser salvo, é ser fiel. E para ser salvo tem que ser fiel ao Senhor. Glorificado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque, irmão, palavras, podemos dizer: ah, eu sou dizimista, mas é na obra. Aleluia, porque palavras é uma coisa, e quando a gente está fazendo uma obra é totalmente diferente. Glorificado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso eu digo para nós nessa noite: se você ainda não é um fiel dizimista, comece a ser, aleluia, e faça a prova do Senhor. Glorificado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde os dias de vosso pai vós desviaste dos meus estatutos e não guardaste. Aleluia, o próprio Deus, desde o tempo de vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos. Sabe por quê, irmão? Porque nós sabemos, aleluia, o que é certo e o que é o errado. Aleluia. Entendamos uma coisa, queridos: o mesmo tempo que eu gasto para fazer coisa errada é o mesmo tempo que eu gasto para fazer a coisa certa. Aleluia. Por isso, façamos o que é certo para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. E não vamos nos desviar das coisas de Deus, da obra de Deus. Aleluia. Sabemos que mexer com finanças, mexer no bolso é complicado. Aleluia. Mas é devolver, meu querido, é entregar o que é de Deus. Não adianta você botar só uma parte, aleluia, e a outra gastar com outra coisa. Não adianta nós ministrarmos o dízimo do Senhor, não. Quem tem que ministrar o dízimo do Senhor é a igreja, é o pastor, é a tesouraria. Ah, meu dízimo eu dou onde eu quero. Não. Se você está congregando aqui, ali ou acolá, você tem que dar o dízimo lá. Aleluia. Ah, eu vou dar meu dízimo, eu vou comprar umas lâmpadas, vou comprar umas cadeiras. Isso não é dízimo, aleluia. Isso é oferta. Dízimo é 10% do que o Senhor dá para nós. Ele deixa nós ficar com 90%, igreja, e devolver só 10% para Ele. Aleluia. Eu acho interessante que hoje pela manhã, para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo, eu até falei para minha esposa, eu recebi uma ligação, um zap do pastor Ismael, para me pregar lá no Itambé. E eu estou com meu pé aqui um pouco enfermo, mas pastor, peço perdão, expliquei a situação a ele. Amém. Quando foi à tarde, o pastor Vicente ligou para mim, eu digo: é Deus, então eu não tenho como fugir, aleluia. Eu não tenho como fugir da palavra, glorificado é o meu Senhor Jesus Cristo. Então, igreja, entendamos isso, aleluia, glorificado é o meu Senhor Jesus Cristo. Como somos fiéis a Deus? Devolvendo o que é de Deus. É fácil, irmão.
Ser fiel a Deus é devolver o que é dele. Aleluia. Somente isso, para ser fiel ao Senhor Jesus Cristo. Diz o Senhor dos Exércitos: mas vós dizeis, em que havemos de tornar afastados dos caminhos do Senhor Jesus Cristo? Aleluia, longe dos caminhos de Jesus Cristo. Aleluia, porque muitas vezes, irmão, tem pessoas que estão na igreja, mas estão longe de Jesus. Terminaste. Aleluia. O dízimo, irmão, é uma coisa tão séria que eu vi um pastor pregando uma certa feita, e ele falou: irmãos, quando eu estava desviado, assim mesmo eu dava o dízimo. Porque diz que temia e ainda teme a Deus. Aleluia. É um pastor da igreja presbiteriana. Ele disse que quando estava afastado, mesmo assim ele dava o dízimo do Senhor, porque aquilo não era dele, era do Senhor. Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Por isso, irmão, nós não estamos mexendo no nosso bolso quando estamos devolvendo ao Senhor. Aleluia. Nós estamos sendo agraciados pelo Senhor quando nós estamos devolvendo o que é do Senhor. Glorificado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizem que roubaremos? Nos dízimos e nas ofertas. Aleluia. Tem pessoas, irmãos, eu espero que aqui não haja nessa igreja, quando vai dar uma oferta, procura a menor cedra para poder dar uma oferta ao Senhor. Passa uma de 20, uma de 10, uma de 5, aí chegar em 2. Se tivesse uma cedra de R$1 dava, mas não tem mais, né? Aleluia. Desculpa, irmão, mas essa é a palavra do Senhor. Aleluia. Nós sabemos que Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. É para nossa edificação, é para a obra do Senhor. Aleluia. Fazer as coisas de Deus com decência e ordem. Aleluia. Roubará o homem a Deus? Sim. A partir do momento, irmão, que nós não devolvemos do Senhor, nós estamos roubando. A partir do momento que nós estamos querendo ministrar o dízimo do Senhor, nós estamos roubando ao Senhor. Aleluia, porque não posso administrar aquilo que é de Deus. O 90% que é meu, eu fico no meu bolso a administrar da maneira que eu quiser. Mas o do dízimo do Senhor, eu não posso. Eu não vou dar o dízimo à igreja hoje aqui, não vou dar naquela outra igreja. Você está errado. Mas é um Deus só, mas você está errado, você congrega aqui. Você tem que dar o dízimo aonde você congrega. Glorificado é o Senhor Jesus Cristo. Uma certa feita eu vi uma pessoa me perguntar: mas o dízimo quanto é? Aleluia. Se fosse para aumentar o dinheiro da pessoa, a pessoa sabia quanto é que é. Não nos enganemos e nem enganamos ao Senhor de maneira nenhuma, igreja. Aleluia. Dízimo faz parte do tempo da lei e do tempo da graça também, viu, queridinho? Aleluia. Não é só do tempo da lei, não, da graça, principalmente do tempo da graça. Aleluia. Porque tem pessoas que acham: não, isso é só do tempo da lei. Aí eu pergunto: Jesus mudou em quê? Aleluia. Porque a palavra de Deus diz que Ele não muda e nunca mudará. Glorificado é o nosso Jesus Cristo. Aleluia. Então, irmão, é no tempo da graça, é o tempo de hoje. Glorificado é o nosso Jesus Cristo. Aleluia. Pessoa diz: mas não sobra do que eu ganho. Nunca diga isso, irmão. Nunca traga palavra de maldição para a sua casa. Eu ganho só um salário mínimo, não dá para nada. Dá, irmão. Aleluia. A palavra de Deus diz: seja fiel no pouco, que no muito te colocarei. Aleluia. Está entendendo, irmão? Seja fiel no pouco, que no muito te colocarei. Irmão, mas um salário mínimo não dá para nada. Dá, irmão. Se Deus está te dando um salário mínimo ali, aleluia, é porque a tua capacidade é naquele momento para administrar um salário mínimo.
para ver a sua fidelidade a Ele. Se você não está sendo fiel ao Senhor com o salário mínimo, tu vai ser fiel com 5, 10 salário mínimo? Aleluia! Está entendendo, irmão? Então, coloque isso na nossa cabeça. Aleluia, que o Senhor só quer dar bênçãos para nós, glorificado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um salário mínimo é a mesma coisa que quem ganha 10 salários mínimos, aleluia, porque do que você gasta em um salário mínimo, você vai gastar quando estiver ganhando 10 salários mínimos, glorificado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Aí veja só, versículo 9: com maldição sois amaldiçoado, porque roubais a mim. Com maldição, vós sois amaldiçoados, porque roubais a mim, o Senhor. Aleluia. Criança adoece, mãe adoece, pai, filho adoece, aleluia. Aleluia, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo outro. Então acha que retendo 10% do Senhor vai te ajudar? Isso é maldição, irmão. Devolva o que é do Senhor. Entregue o dízimo na casa do Senhor, para que haja mantimento da minha casa, diz a palavra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Tem pessoas que roubam ao Senhor e acham que não estão roubando. Não, irmão, eu dou meu dízimo dos meus 2 salários que eu recebo, aleluia. Tá, irmão, e das outras coisas por fora não tem dízimo também, não? O Senhor não te dá algo por fora para tu fazer, para tu ganhar, para te ajudar? Quando o Senhor faz isso, irmão, é bênção que está vindo, glorificado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Vós, toda a nação. Esse problema, irmão, de roubar o Senhor é tão grave que diz que é vós, toda a nação. As maldições vêm, as doenças vêm, as enfermidades vêm, as pestes vêm tudo isso na família, no lar, no trabalho, aleluia, por causa do roubo ao Senhor, aleluia. Por isso, irmão, começamos a ser verdadeiramente dizimistas da casa do Senhor, aleluia. Mas eu dou oferta, irmão. Eu oferto a casa do Senhor. Toda vez que eu vou à igreja, ao culto, eu dou oferta à casa do Senhor. A oferta, irmão, falei no início, é algo de nós. Nós já temos nosso 90%. Amém? A oferta eu vou tirar para ofertar. Dar uma oferta alçada à casa do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É mais bênção para nós, glorificado. Pois, irmão, se eu der o dízimo da oferta, deu os 2. Deu 2 que a bênção vem mais sem medida, glorificado é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo 10, que é bem conhecido de todos nós: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Veja só, o Senhor está mandando o irmão Carlos devolver e depois fazer prova dele. Aleluia. Você já fez prova do Senhor? Você já fez algum voto com o Senhor? Mas você já pagou o voto que você fez ao Senhor? Ou só recebeu a bênção e esqueceu do voto? Papai do céu não esquece não, viu, queridinho? Está escrito lá, ó. Aleluia. Está escrito lá. Você voltou, recebeu e não pagou o voto ao Senhor. Aleluia. Trazei todos os dízimos, irmão. O problema muitas vezes, irmão, é que a gente lê a palavra e passa por cima, não para nas vírgulas e nem nos pontos, para meditar, aleluia, e pedir ao Senhor sabedoria sobre aquele ponto, aquela vírgula está falando, glorificado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que haja mantimento na minha casa, aleluia. A igreja, irmão, ela não precisa estar fazendo, vamos dizer assim, vai ter uma sanduichada hoje, vai ser salada, vai ser isso, aquilo. A igreja não tem necessidade disso. O que a igreja precisa é que os irmãos sejam verdadeiramente dizimistas e devolvam o que é do Senhor. Aleluia. Não há necessidade da igreja estar fazendo isso, aquilo outro, para arrecadar dinheiro. Aleluia.
Basta cada um de nós verdadeiramente ser dizimista da casa do Senhor. Aleluia! Porque isso, repito, é agradável aos olhos do Senhor. Fazei prova do Senhor. Se eu não vos abrir a janela dos céus, as janelas. Ele não está dizendo que vai abrir uma janelinha, não, é as janelas. E derramar sobre nós bênçãos sem medida. Aleluia! A coisa maravilhosa, irmão, bênção, alegria, fé, aleluia, fortaleza na alma do homem, da mulher, por saber que é verdadeiramente um dizimista da casa do Senhor. Glorificado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Aí diz a palavra do Senhor Jesus Cristo: se eu não vos derramar, abrir a janela do céu, derramar bênção sem medida, tal que vos venha uma grande abastança, grande bênção, aleluia, grandes coisas na nossa vida, irmão, aleluia. É dessa maneira que agrada ao Senhor, porque é melhor agradar a Deus do que agradar o homem ou a si mesmo. Aleluia, é muito melhor a gente agradar a Deus, porque sabemos que Deus pode nos abençoar, aleluia, glorificado é o Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, não esqueça, se essa palavra, glórias a Deus, fosse uma palavra, vamos dizer assim, diretamente de bênçãos maiores, estava diferente. Mas essa bênção é para abençoar a sua vida, da sua esposa, da sua mulher, do seu filho, porque eu sendo abençoado, a minha família também é abençoada, aleluia. Então, paramos de roubar a Deus, paramos, aleluia, de achar que deve ser dessa maneira. Na maneira, quem sabe, é o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Nós não podemos reter o dízimo do Senhor, aleluia. Não podemos deixar de entregar o que é do Senhor. Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Subtraindo o dízimo, aleluia. Ninguém pode subtrair, aleluia, porque se você trabalha numa empresa, quando chegar ao final do mês, você quer o seu dinheiro todinho que você trabalhou, aleluia. Se a empresa subtrair alguma coisa sua, você vai atrás de saber cadê o restante do seu dinheiro, aleluia. Pode ter certeza que o pastor vai saber, vai atrás saber onde está seu dinheiro, o resto do seu dinheiro não, mas o papai do céu sabe, aleluia. Papai do céu sabe onde está o resto do seu dinheiro. Eu nunca esqueço aquela palavra quando Safira e Ananias chegaram para enganar ao homem de Deus. Naquela hora eles morreram de morte mesmo, morrida. E o que acontece atualmente, Deus é tão misericordioso, aleluia, que Ele não vai lhe matar, mas vai faltar as coisas na sua casa, no seu lar. Irmão, você está falando de maldição para mim? Não, não estou dizendo maldição. Eu estou explicando para nós, se nós não verdadeiramente não fizer as coisas de Deus como é para ser feita. Aleluia, subtrair o dízimo é roubar ao Senhor. Aleluia. Não entregar o que é de Deus é roubar, aleluia, ao Senhor. Aleluia. Versículo 11: e por causa de vós repreenderei o devorador. A partir do momento, irmão, que nós começamos a ser fiel ao Senhor, o Senhor começa a repreender o devorador, o migrador. Ele começa a repreender, a destruir, para não mexer nas coisas que você tem, para não mexer naqueles bens que você tem. Glorificado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Entendamos uma coisa: você vai ficar com a bênção, você vai ficar com a vitória. Você não, nós, que eu também faço parte. Glorificado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas deixa a fidelidade entrar dentro de você. Se você não é um fiel dizimista, comece a orar ao Senhor, pedir forças ao Senhor, para que você possa ser verdadeiramente um fiel dizimista. Aleluia. Para ajudar na obra do Senhor,
para que as bênçãos do Senhor caia na nossa vida, aleluia. E o fruto da terra e a vinde do campo não vos será estéril. Aleluia. Tudo que você fizer vai prosperar. Tudo que você fizer vai aumentar. Tudo que você fizer vai ser abençoado, glorificado. É o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas não podemos, em hipótese alguma, irmão. Se você estava nesse grupo, peça a misericórdia de Deus para ser fiel ao Senhor. Aleluia. Porque eu repito, Deus não vai deixar de lhe amar se você não for um dizimista. Apenas você não vai ser abençoado prosperamente. Porque é a palavra de Deus que diz. É a palavra de Deus que fala para cada um de nós. Aleluia. Fiel ao Senhor. O irmão falou que quando Pedro chegou, aquele coxo foi pedir uma esmola. Pedro não era rico. Aleluia. Porque muita gente acha que através do dízimo é só bênção material. Não, é bênção espiritual. As bênçãos que vêm é bênção espiritual também. Aleluia. Pedro não tinha dinheiro, não tinha nada naquele momento. Mas ele disse: eu não tenho ouro nem tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Paulo, conhece muito bem a história de Paulo. Paulo também não era um homem rico. Depois que ele deixou os romanos, ele seguiu ao caminho do Senhor. Ele não era um homem rico, mas também tinha tudo que Deus, ao Senhor Jesus Cristo, dava para ele. Aleluia. Então, irmão, se você não é rico, não tem propriedades em dinheiro, em bens, mas tem espiritual, aleluia, tem poder enviado por Senhor Jesus Cristo para orar, um enfermo ficar curado, um coxo andar, aleluia. Isso faz parte da fidelidade do homem para com Deus, através do dízimo, glorificado ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero encerrar, irmão, para a glória do Senhor Jesus Cristo. E quero dizer para a igreja: não fique triste não. Fique fiel a Deus. Fique dizimista a Deus. Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é que nós temos que ficar. Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Ai, irmão, eu não esperava por essa palavra, nem eu, mas ela veio para você. Primeiro veio para mim. Primeiro veio para mim. Aleluia. Aleluia. Pastor Marcos ficou do meu lado ali e perguntou quem ia trazer a palavra hoje. Eu estou pedindo a misericórdia de Deus. Aleluia. Porque se não for a misericórdia de Deus, nós não conseguimos fazer nada, irmão. Aleluia. Eu digo para a amada igreja, aleluia, vamos ser fiel ao Senhor. 90% é seu, 90% é meu e seu, e é só 10% para a obra do Senhor. Aleluia. Eu posso dizer para a igreja, sem medo de errar, depois que eu comecei a ser um verdadeiro dizimista fiel ao Senhor, Deus tem abençoado a mim e minha família. Aleluia. Eu fiz coisas, já fizemos coisas que eu nem imaginaria que faríamos. Mas é como diz a palavra do Senhor Jesus Cristo: ser fiel. Aleluia. No pouco, que no muito eu te colocarei. Que as palmas agradeçam ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração. Aleluia. Vamos pedir a Deus para quebrar esse digno de tristeza. Aleluia. De infidelidade. Aleluia. Ah, irmão, eu não sou infiel não. Aleluia. Não tem problema, irmão. Se você não é infiel, continue sendo fiel. Aleluia. Continue, aleluia, fazendo a graça de Deus na sua vida restabelecer. Continue dando lugar ao Senhor. Continue sendo dizimista do Senhor. Continue sendo ofertante na casa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Essa é a palavra que o Senhor tinha para mim e para você. Fecha teus olhos. Amém, igreja? Deus, Pai
Pai amado, Pai querido, nessa hora, meu Pai, como ministro da Tua palavra, meu Pai, eu ministro uma bênção, meu Pai, na vida de cada um dos Teus filhos, dos Teus servos, das Tuas servas, da minha família, na minha vida, meu Pai, que possamos ser verdadeiramente, Pai, um dizimista da Tua casa, meu Pai, sem olhar para um lado, sem olhar para o outro, meu Pai, mas sabendo que as Tuas bênçãos vêm nas nossas vidas sem medida, meu Pai. Aquele que não tem força, meu Pai, ajuda, meu Pai, fortalece ele verdadeiramente, meu Pai, dentro do seu ser, para que ele venha ser um dizimista da Tua casa, que venha fazer, meu Pai, verdadeiramente, meu Pai, parte, meu Pai, de receber as Tuas bênçãos, as Tuas vitórias, em nome de Jesus Cristo. E as palmas agradeço ao Senhor novamente. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Pessoal da igreja, na gloriosa paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Meus amados, nós não falamos muito na igreja sobre dízimo. Até um irmão chegou para mim e disse: pastor, o senhor precisa pregar sobre dízimo, né? Mas a gente ensina assim, e hoje vem aí essa palavra, e alguém pode entender assim: ah, mas no dia de domingo, né, era melhor na doutrina. Não, todo dia é de ensinar e de aprender, né? Muito bem, meus irmãos, ontem eu fui visitar uma igreja. Eles têm 18 congregações aqui no Ceará, e esse pastor falando, né, da dificuldade, né, de fazer a obra. A igreja é grande, mas ele falando dos desafios que ele tem enfrentado para a obra crescer, para enviar missionários. Meus irmãos, não se faz a obra sem recursos materiais, financeiros e humanos, né? E Deus, eu aprendi cedo, e eu sei que muitos aqui já sabem disso, que Deus abençoa o seu povo para que a obra dele também seja abençoada. Deus não é Deus de barganha, da gente ter que dar para Ele nos dar, não é bem assim. Mas Ele é justiça, Ele é justiça. E, meus irmãos, é visível nesses anos de fé que todas as pessoas que são fiéis, não só nos dízimos, mas no que ela pode, além do dízimo, elas são abençoadas em todas as direções, tá bom? Então assim, nunca vejo o dízimo como uma cobrança, como uma imposição. Não, vejo o dízimo como uma bênção. Enquanto o evangelista estava falando, eu me lembro de um testemunho de um missionário, que inclusive está num livro, né, que eu estudei sobre missões. E esse missionário, ele foi enviado para uma região muito pobre, assim, um interior aí, não lembro qual é o país, muito pobre lá. Ele chegou lá, era roça mesmo, o pessoal vivia de plantar, colher e entre si trocavam as mercadorias, né? Era uma região muito pobre. E como lá não tinha ninguém fazendo a obra, a igreja enviou esse missionário para lá. E ele chegou lá e prega, e a igreja mandava todo mês para manter ele na obra, né? Igreja rica. E assim ele foi vivendo. E ele foi participar de um curso que é um instituto chamado Hangai. E lá entrou a parte dos pastores ensinar o povo a dar o dízimo. E lá o ensinador dizia assim: quando você não ensina o povo a dar o dízimo, eles estão perdendo uma grande bênção de Deus. E você é o culpado, dizendo, né, para a plateia que estava ali, muitos líderes. É um instituto que forma líderes no mundo inteiro, inclusive líderes seculares também, né? Mas muito mais cristão. E aí aquele pastor, quando terminou ali aquela palestra, ele se aproximou do palestrante e foi contar como era a experiência dele lá. Aí o palestrante disse para ele assim: e você entendeu que você é o responsável por aquele povo continuar daquele jeito, nunca prosperar? Mas como? Eu vejo lá, eu quero fazer alguma coisa por eles, porque o que eles colhem e o que eles trocam ali entre si é uma pobreza muito grande. Aí o instrutor disse para ele assim: então faz uma experiência, como o Senhor Deus manda, faz uma prova de Deus, começa
começa a pedir o dízimo. Não, ele não tem dinheiro, é só mercadoria. Pede o dízimo da mercadoria e você vai nos centros comerciais e vende e investe na obra. E ele começou a ensinar a igreja, para surpresa dele, irmãos. Toda semana ele tinha que vender produto na feira. E para surpresa dele, as colheitas aumentaram, e não só era ele que ia vender, o povo também começou a ir para o centro comercial vender. E daqui a pouco começaram a construir casas, e aquela região, irmãos, é um testemunho tão maravilhoso que eu me arrepio, que aquela região foi grandemente enriquecida. E aquele missionário mandou uma carta para a igreja dele dizendo: meus irmãos, a partir de hoje eu quero só o amor de vocês, não precisa mais mandar nada, porque nós estamos a construir um templo grande aqui. Então, meus irmãos, e lá essa obra se expandiu muito, ela teve uma repercussão muito grande no mundo. Então, assim, Deus está vendo a minha e a sua necessidade, meus irmãos, tá? E no Instituto Rangai eles têm uma frase também que eu aprendi, e eu tenho provado na minha vida. Ninguém supera Deus no dar. Tudo que nós contribuímos para Deus, irmãos, nós vamos receber. Infelizmente, muitos se apoderam dessa doutrina e exploram as pessoas. Nós jamais. Seja só fiel, honre a Deus, e você vai ver que as coisas mudam na sua vida. Olha, meus irmãos, quando foi para nós construir esse templo aqui, a igreja tinha sido despedaçada. De quase 100 pessoas, sobrou uns 20 adultos, mais umas crianças, adolescentes, umas 30 pessoas, e a maioria desempregada. E era tudo mais difícil naquela época, 2006 para 2007. E eu queria um terreno grande para a igreja. E eu me lembro que um diácono, ainda hoje ele fala comigo, um diácono, eu orando com a igreja, pedindo, né, para a igreja orar, vamos orar, mesmo naquela divisão toda, né? E nós continuamos a campanha de comprar o terreno, que foi esse terreno aqui. E aquele diácono um dia chegou para mim, de oração, de consagração, chegou e disse: pastor, acaba com esse negócio de querer comprar um terreno grande aqui, compra uma casinha aí, faz uma igrejinha e bota esse povo lá, o pingo de gente que tem aqui. Eu digo: não, irmão, nós vamos comprar um terreno grande, Deus vai nos dar um terreno grande. E oramos, e para a glória de Deus, irmãos, Deus abriu as portas com essas poucas pessoas e mais pessoas de fora, e os irmãos aqui, irmãos, se doando tanto financeiramente como com o tempo, trabalhando, irmãos, nós compramos esse terreno. Eu me lembro que nós compramos o terreno no início do ano de 2007, e quando foi no meio do ano, eu disse: no meio do ano nós vamos estar com concreto aqui no chão, vamos botar uma coberta aqui e tal, e alguns olhavam assim meio desconfiados, mas outros agarraram, e nós conseguimos, e ainda pagando uma parte do terreno, e pagamos tudo, né? E para a glória de Deus, nós não devemos um centavo desse imóvel, tá? E foi assim, Deus abençoando cada irmão. Era o projeto Formiguinha. E quando foi para mim começar a construir aqui, eu orava a Deus, e Deus me mostrava um buraco. E eu dizia: o que é, Deus? O que é que o Senhor quer falar, Senhor? Tem misericórdia de mim. Começa a cavar buraco. Nós começamos a cavar a fundação da igreja sem material. Coisa de louco mesmo. E daqui a pouco Deus começou a mandar, e foi tudo maravilhoso, irmão. Foi o maior avivamento que aconteceu na nossa igreja aqui, foi na época da construção aqui. Tinha pessoas que viravam à noite aqui, criança, adolescente. Foi um movimento muito grande, irmãos. Ainda hoje tem muitas pessoas por aí que testemunham do que Deus fez aqui. Então, irmãos, toda ação nossa, ouça bem isso, toda ação nossa para com o Senhor não fica sem uma recompensa. Pode ter certeza absoluta. É uma questão de justiça. Então, eu sei que algumas coisas pesou no seu coração nesta noite, irmão, mas é isso mesmo. É uma questão de justiça, irmão. Deus nos abençoa, meus irmãos, com a vida. Deus nos abençoa com a inteligência, com a capacidade de trabalhar com tantas coisas, né? E infelizmente alguns negligenciam. Você está perdendo a bênção, e a obra também está perdendo, tá bom? Que Deus te abençoe hoje com essa palavra, essa mensagem, que encha o teu coração de fé, você que ainda não está contribuindo, e guarde
escuta essa frase que eu guardei no meu coração e deu certo. Ninguém supera Deus no dar. Tudo que eu e você fizermos para Deus, nós teremos uma recompensa, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus mais uma vez. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Sim, quero deixar aqui uma frase assim também muito certa no seu coração, de verdade. Eu sei aqui na igreja, como Deus sabe, porque eu acompanho, quem é e quem não é. Tenha certeza, você não será por mim nem por essa igreja, enquanto eu estiver na direção, tratado com diferença por conta de dinheiro. Amém? Mas nós com certeza estamos orando para Deus te abençoar com fé. Meus irmãos, nós já iniciamos o segundo trimestre de 2025, tá? Tá aqui a revista, tá bom? Quem quiser a revista me procura, eu já comprei uma, mas já acabou. Quem precisar, quem quiser a revista, adquira. Nós estamos estudando esse trimestre, irmãos, e o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, sobre o olhar de João apóstolo, né? Então, estudando o livro de João, meus irmãos, João o apóstolo. Então, não perca, nós já tivemos a primeira aula. Às vezes o irmão mas eu não posso vir em todas as aulas. Não, cada aula, meu irmão, é única, tá bom? E são assuntos, muitos assuntos aqui nós já ouvimos, já achamos que até conhecemos, mas sempre vai ter algo que Deus vai falar, que Deus vai nos mostrar, que você e eu ainda não percebemos. A próxima lição é o novo nascimento, amém? Próxima lição, o novo nascimento. Venha, vamos aprender com Deus. Amanhã, escola bíblica, a partir das 19 horas, você e sua família estão convidados, tá bom? Quem puder esteja aqui, nos dê essa alegria. É sempre uma alegria ter os irmãos conosco, graças a Deus, tá bom? Meus irmãos, terça-feira à tarde, o ciclo de oração às 16 horas, diaconisa Cícera na direção. Estejam aqui, quem puder, para orar, fazer campanha, propósito com Deus, tá bom? Na terça-feira à noite tem uns ensaios, varões, tá aí o apelo no grupo, o diácono Silvio insistindo. Você está em casa, faz um esforço, irmão, vem, tá? Meia hora, 40 minutos você fica aqui, é uma bênção. Venha melhorar cada vez mais o louvor. E quem não pode, fica aquele apelo de sempre. Não deixe de ouvir o cantor lá no hino, louvando, né? Que é colocado lá o link. Tem o link do playback. Treine. Aquela horinha que você tem de almoço, aquela horinha de descanso, aproveita, tá bom? Aí o diácono Silvio nessa peleja, né? E perseverante, né? Eu disse para ele que a obra de Deus é sempre difícil, e o líder ele tem que pedir graça a Deus para ficar firme, e Deus tem dado graça ao servo de Deus, tá bom? Quarta-feira nossa doutrina, nós estamos estudando os dons do Espírito Santo, tá bom? Vem, porque nós vamos aprender cada vez mais, tá? Sexta-feira nossa quinta-feira, meus irmãos, alguém perguntou, não tem mais evangelismo? Os lares que nós estamos indo é uma forma de evangelizar também, porque ali tem os parentes, tem vizinho ouvindo, tá certo? Mas logo que essas chuvas passarem, a gente volta aquelas vezes de lá, né? Porque as chuvas aí vêm de surpresa, tá bom? Mas nós estamos evangelizando, tá certo? Agora sábado, ontem teve o encontro das senhoras lá na Chá da Amizade da Irmã Vera. Tinha pessoas lá descrentes também. É também uma forma de evangelizar, tá certo? Então a igreja ela está em ação para a glória de Deus, tá bom, meus irmãos? E sexta-feira nossa campanha de oração, Jesus salva a minha casa, salva a minha família, tá? Então, irmãos, em nome de Jesus, faz um esforço, vem, faz um propósito com Deus, né? Faz campanha, tá certo? Faz campanha, você e Deus. Você pode anunciar, estou começando a campanha hoje, quando terminar, anuncia que está terminando, para nós orar a Deus pela campanha que você fez, tá bom? Mas vamos ficar ligados com o Senhor, tá bom? Eu quero também promete, toda quinta-feira, não é mais no sábado, é na quinta, toda quinta-feira, às 15 horas, tá? Um pouquinho antes, o link chega lá, tá bom? Então participe, você que puder. E sexta-feira eu já falei da nossa campanha de oração. Sábado que vem, meus irmãos, é o terceiro sábado, né? EPO, Escola Preparatória de Obreiros. Estejamos aqui reunidos, todos que têm cargo, líderes, obreiros, obreiras. Você que não tem cargo nem é líder,
vem também. Nós estamos aqui falando da obra do Senhor e aprendendo. Vamos participar. A EPO, ela começa às 19h30, porque tem algumas pessoas que trabalham no sábado e chega mais tarde, tá bom? Mas faz um esforço e esteja aqui. Tudo que nós podemos acrescentar ao nosso conhecimento, irmão, é útil na obra do Senhor, tá bom? E domingo, nossa campanha, nossa oração, consagração pela manhã, e à noite o nosso culto a Deus na organização das senhoras, tá? A irmã Rita não veio, não está muito bem, mas não é nada grave, é os problemas que ela tem sempre, né? E ela achou melhor ficar, tá bom? Eu quero agora convidar a igreja a se colocar de pé, nós vamos orar a Deus. O nosso irmão pastor Regiano não foi para o parque, mas está cooperando no Itambé. A nossa irmã Diaconisa Silene está cooperando no Palmirim, tá bom? Foi pregar lá. E a irmã Lena comunicou que não veio porque o lugar onde ela mora lá ainda está muito difícil para entrar e sair, tá bom? Então ela ainda por uma vigilância ficou em casa, mas ela justificou, tá bom? Vamos orar, vamos apresentar a Deus nossas vidas, nossas causas ao Senhor, vamos pedir o milagre de Deus nas nossas vidas, vamos pedir fé para fazer aquilo que o Senhor Deus tem nos pedido. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, muitíssimo obrigado, Senhor Deus, por nos reunir, nos congregar nesta noite, na Tua presença, no Teu templo. Meu Deus, que cada um nesta noite receba a bênção que precisa, que veio buscar, Senhor. Recebe a nossa adoração, nosso culto à noite, neste momento, ó Pai, e confirma com sinais, com milagres, com maravilhas, ó Deus. Vem atender, meu Deus, a necessidade dos Teus filhos, segundo a Tua bondade e misericórdia, ó Pai. Meu Deus, diante das mensagens que aqui foram hoje anunciadas, proclamadas, Espírito Santo, continua falando ao coração de cada um, ó Pai. Nos abençoa, nos dê fé, meu Pai, para nos doar cada vez mais, meu Deus, na Tua obra, tanto materialmente, financeiramente, espiritualmente, naquilo que tiver ao nosso alcance, Senhor. Nos dê fé, graça, poder para colocar em prática. Abençoa os trabalhos da Tua obra aqui nas congregações lá em São Paulo. Abençoa os obreiros, obreiras, Senhor, liderança, para estarmos unidos, ligados com o Senhor e também ligados com o ministério na terra. Meu Deus, abre as portas, abre os corações para nós anunciar a Tua palavra, e salva, liberta, faz maravilha, abençoa cada lar, cada família, Pai. Ó Senhor, dá a vitória ao Teu povo nesta noite, nos dá a vitória. Eu peço a saúde daqueles que estão enfermos, dá a saúde da irmã Maria Melo, da irmã Diaconisa Josefa, Senhor, dá a saúde da missionária Rita. Meu Deus, repreende todo o mal, abençoa também a Diaconisa Lourdes Girão, Pai. Abençoa a irmã Lena com saúde, abençoa, meu Senhor, a Diaconisa Floceli também, Pai amado, tem misericórdia. Meu Deus, abençoa nossos irmãos que retornaram, que renovaram a aliança, o nosso irmão Emanuel, nossa irmã Débora, abençoa eles, alegra o coração deles, meu Deus, dá a eles a graça e o poder para eles perseverar e fazer a obra que o Senhor lhes confiou, meu Pai, o ministério de louvor. Abençoa também nosso irmão Francisco, Pai, irmã Gisele, o Bruno, a Valesca, meu Deus, toda aquela família ali opera maravilhosamente. Pedimos também pelo nosso irmão Francisco de Assis, Emanuela, meu Deus, toda a família, também pela irmã Raimunda, abençoa com saúde, meu Deus, em nome do Senhor. Olha segundo a Tua misericórdia para nós e nos abençoa. Peço também a saúde do evangelista Zé Carlos, Senhor. Coloca a Tua mão e repreende, ó Deus, esta enfermidade no pé, Senhor. Cura, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Te louvamos e Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito de maravilhoso em nossas vidas. Nos leva, Senhor, em paz, em segurança aos nossos lares, Senhor. Nos dê uma noite de paz, de descanso do corpo, da alma, da mente. Nos livra da violência e de todo o mal, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, nos dê uma semana de trabalho também produtiva, que o Senhor guarde a todos, livrando de acidente, da violência. Meu Deus, abençoa, Senhor, com prosperidade os Teus filhos, cada um de nós, esta obra que é Tua. Obrigado pela providência do Senhor que não tem faltado. Ó Deus, envia, Senhor, as Tuas bênçãos sobre o Teu povo. Abre também a porta de emprego, da renda. Abençoa, Senhor. Peço também pelo diácono Gustavo, que está se
recuperando, Senhor. Não deixa faltar, prover na vida dele, meu Deus, e abençoa para que ele fique bom logo, completamente. Em nome de Jesus, Pai, pedimos a tua bênção. Amém, Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja do nosso Senhor Jesus em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor. Glória a Deus.